Muito bem, estamos de volta. Bem-vindos, este é o programa Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista na área de segurança da informação e aqui eu ensino pessoas de tecnologia a protegerem empresas dos ataques dos hackers. Então, neste canal, nesses perfis, eu falo para vocês sobre carreira na segurança defensiva, aquela segurança que protege as empresas, e eu também tiro dúvidas de vocês, a nossa audiência. Então, se você tem algum tema, você está estudando segurança, tem alguma dúvida, quer que eu fale sobre alguma coisa, uma empresa foi atacada, você quer que eu comente sobre esse assunto, ou uma notícia, poxa, saiu esse vírus, saiu essa tecnologia nova, como proteger, mande aqui nos comentários, vai ser um prazer preparar um conteúdo para você, de maneira que você possa aumentar cada vez mais o seu conhecimento em segurança da informação e comece desde hoje a aplicar a segurança da informação no seu trabalho. Você não precisa esperar se tornar um profissional de segurança para começar hoje mesmo a aplicar segurança no seu dia a dia, tá ok? E no episódio de hoje, eu estou nessa sequência de lives, cada dia trazendo um motivo, um tema diferente. No episódio de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre o estudo da segurança da informação. Eu sei que muitos de vocês não se dedicam quando estão estudando sozinhos, e aí precisam de algum apoio extra. São as pessoas que falam para mim: Fábio, eu não consigo estudar sozinho. Se não tiver uma sala de aula, se não tiver um professor ali falando para mim, eu não consigo estudar. E vocês sabem, né? A educação, ela está evoluindo cada vez mais e tem métodos diferenciados. E hoje eu vou falar de alguns desses métodos, né? Mesmo porque eu também estou estudando. Eu estou estudando cursos para a parte pedagógica, para entender melhor como que vocês aprendem e que eu possa transmitir aqui melhores conteúdos para vocês, certo? Então, já que eu estou estudando, estou me dedicando, eu queria pedir um favor para você. Se você está gostando desse conteúdo, dessas lives aqui, compartilhe com seus amigos. As lives estão ficando disponíveis nos canais. Então mande, olha, ontem eu assisti essa live, amanhã tem de novo e tal. Compartilhe, porque quanto mais pessoas a gente atingir, melhor vai ser a nossa proteção, certo? Porque outras pessoas aqui que podem nos assistir também trabalham em empresas que vocês são clientes. Então, quanto mais a gente tiver ambientes protegidos, melhor para toda a sociedade, melhor para todos nós. Então, ajude a compartilhar esse conteúdo, principalmente para pessoas que gostam desse conteúdo, para que sigam e possam trilhar o seu caminho. Então, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, explica aí para a gente o que eu falei aqui que fez sentido para você, ou puxa, alguma coisa que eu não sabia e eu falei aqui, né? Vocês não sabiam e eu falei aqui. Então, comenta isso para eu poder saber também se estou sendo eficaz, eficiente aqui com vocês na transmissão desses conteúdos, tá bom? Então, não esqueça, assine o canal, ative as notificações, justamente porque todas as semanas eu tenho conteúdos novos e aí você vai se manter sempre atualizado. Beleza? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo aqui do nossa live, eu quero começar o tema aqui falando para vocês, né? Ao longo da nossa carreira, você vai precisar aprender muita coisa. Não é só no início, não é só, puxa, eu estou começando na área de segurança da informação. Puxa, então tenho que aprender pra caramba no começo. Sim, e depois também. Então, hoje eu tenho 18 anos de carreira, eu continuo estudando. Não só, como eu falei para vocês, estudando pedagogia, mas eu continuo estudando matérias novas, tecnologias novas. Agora com inteligência artificial, então, cara, tem muito assunto para estudar. Então, você precisa estar consciente, estar a par de tudo que você, de novidade, ataques novos e tudo mais. Por isso que essa é uma profissão, da mesma maneira, às vezes, que um médico, ele precisa constantemente se atualizar, né? Talvez um advogado não tanto, porque
o advogado ele só precisa se atualizar quando há uma mudança na lei, né? Mas aqui o sistema é crítico todos os dias, né? Temos novidades todos os dias. Os hackers são criativos pra caramba. Então você sempre tem que estar um passo à frente deles. Sempre você tem que estar antenado, saber, para não ser pego de surpresa. O profissional que é pego de surpresa vai tomar ataque, né? E assim, infelizmente ocorre, certo? Por isso que você precisa sempre se atualizar. Não é só para deixar claro, tá, pessoal? Que às vezes algumas pessoas falam: poxa, eu não quero trabalhar com segurança porque tem que se manter super atualizado, tem que ficar estudando todo dia, 1 hora por dia. Não, também não é para tanto. Mas você não pode simplesmente parar de estudar e ficar mais de 1 mês fora da área. Mais de 1 mês fora da área de segurança, tem mudança para caramba. E até comentei isso numa outra live aqui também. Eu trabalho na área de controles de acesso, autenticação, senhas, múltiplo fator de autenticação. Nós ficamos, na minha área, eu acho que quase 10 anos sem muitas atualizações, porque não tinha, os fornecedores não faziam nada novo. Todas as empresas, a IBM, a Oracle, a CA, toda a Microsoft, todas elas tinham praticamente os produtos iguais, semelhantes, muito similares. De repente, começou a ter um ciclo de inovação na nossa área que, assim, nós tivemos que voltar a estudar, né? Literalmente. Mas para outras áreas de segurança da informação, se você, por exemplo, for trabalhar com hacker ético, com forense computacional, com prevenção a ataques, a parte de inteligência de segurança, OSINT, cara, aí, meu, é coisa nova toda semana, todo dia tem uma novidade. Então, você tem que se manter atualizado. Então, uma coisa é certa, gente, vocês vão ter que estudar. Em sala, fora de sala, você vai ter que aprender e eh, desenvolver isso dentro de você. Maneiras de estudar, maneiras de aprender. E para isso que eu estou aqui criando esse conteúdo justamente para falar sobre isso, maneiras alternativas. Primeiro, é importante você entender que existem formas de aprendizado, são diferentes. Cada pessoa tem uma forma de aprendizado. Tem pessoas que são mais visuais. Se a pessoa não ver fazendo, ela não aprende a fazer. Eu posso vir aqui e te explicar. Você, por exemplo, vou te explicar como cria uma regra de firewall num sistema IP tables. Aí você vai digitar o comando, aí tem o primeiro argumento é a cadeia, depois o segundo argumento se é entrada ou saída, o terceiro argumento. Cara, eu tô falando. O visual, quem aprende da maneira visual, se ele não vê eu digitando o comando, não vai aprender. Existem pessoas que são auditivas. Essas pessoas, eu gostaria muito de ser auditivo, porque o auditivo, ele pode aprender, por exemplo, dirigindo o carro, ele coloca lá um podcast, ou ele coloca alguma coisa ali, e ele vai só ouvindo e vai aprendendo. Seria maravilhoso, né, que todos nós fôssemos assim. Aí você poderia colocar um fone de ouvido aqui, alguém falando toda a matéria, a disciplina para você, e você automaticamente vai assimilando aquilo. Então acreditem, existem pessoas que são assim, mas não são todos. Eu mesmo, eu sou quase 100% visual. Se eu não ver fazendo, se eu não ver algo funcionando, eu não consigo aprender. Eu não consigo. Mas esse é o meu jeito de aprender, né? E para ensinar, a gente tem que ensinar da maneira visual, da maneira auditiva e de outras maneiras. Existe a forma de aprendizado que é o sinestésico, que é o cara que é mão na massa. Então, por isso que muitos de vocês às vezes me perguntam assim: Fábio, tal curso é mão na massa? Tal curso tem exercício? Qual é o exercício para fazer tal coisa? Essas pessoas que pedem exercício, que só aprende fazendo mesmo,
são os que nós chamamos sinestésicos, aprendizado sinestésico. A pessoa tem que sentar e fazer. Se ela não colocar a mão na massa, se ela não digitar o código, o comando, ela não aprende. E a gente tem que respeitar as pessoas. E, por fim, tem o artístico. O aprendizado artístico, você tem que dar um exercício para a pessoa que ela tem que criar algo, ou ela tem que inovar algo, ela tem que pensar todas as situações possíveis e fazer. Então a gente tem que respeitar a si mesmo, a forma de aprendizado, você tem que entender qual é a melhor forma de aprendizado e procurar materiais que vão te ensinar na forma que você mais aprende. O meu é visual, então para mim, eu tenho que achar alguma coisa no YouTube, um vídeo, alguém fazendo. Aí eu olhando, eu sei fazer. Agora, eu não preciso fazer para aprender. Eu só de olhar, eu já sei, eu já aprendo, eu sei, eu entendo as coisas. Então, você tem que saber, primeiro, qual é a sua forma de aprendizado e buscar ou um livro, ou cursos, ou vídeos, ou podcasts, materiais didáticos que vão te ensinar da maneira que você aprende, tá? Então, não dá para pôr a culpa, às vezes, puxa, tal professor é ruim, porque às vezes ele só ensina de um jeito e é justamente o jeito que você não sabe, que você não consegue aprender. E aí você fala: "Ah, o curso é ruim". Não é o curso que é ruim, o curso é bom, tem um bom conteúdo, mas aquele curso, o professor não ensinou da maneira que você, consegue aprender. Algumas pessoas precisam trocar ideias, conversar sobre assunto, tirar dúvidas. Essas pessoas, eh passa pelo auditivo, passa pelo visual. Então, tem pessoas que são acostumadas, principalmente quem trabalha muito em grupo, trabalha muito em equipe, essas pessoas elas desenvolveram tanto o debate, desenvolveram tanto eh, a compreensão através da discussão, que acabam não conseguindo estudar sozinha. Então, assim, avalie se esse não é o seu caso. Tá? Pense se isso não é para você. Se você está acostumado a trabalhar em equipe, por exemplo, tem um problema em casa, aí você chama a esposa, os filhos para conversar, vamos discutir aqui, cada um dá uma ideia, tal, e aí vocês votam. Essa pessoa, ela normalmente ela não consegue aprender sozinho. Então, preste atenção se você não é desse jeito. E por que que essas pessoas são condicionadas a trabalhar em equipe, estudar juntos? Porque o nosso sistema educacional, não só brasileiro, o americano também é assim, o japonês também é assim. O nosso sistema educacional, ele é de estudo em conjunto. Todo mundo aqui no Brasil assiste aula de primeiro a nona série, depois o ensino médio, em turmas, em salas. Alguns países, por exemplo, como nos Estados Unidos, já existe o estudo residencial, né? Você estuda em casa, ou com seus pais, ou com livros específicos e numa didática diferente da sala de aula. Mas aqui no Brasil é bem mais difícil. Então, quando houve a restrição de mobilidade, né, a crise sanitária, que muitas pessoas tiveram que fazer faculdade em casa, ninguém sabia estudar em casa. Porque está todo mundo condicionado a estudar em grupo, fazer trabalho em grupo, discutir em grupo, o professor ensinando, sempre aquela autoridade trazendo ali o conteúdo. E a gente sabe que falando de pedagogia, não é o melhor sistema. E por que que não é o melhor sistema? Porque nem sempre o professor ou o instrutor, ele tem total capacidade de, primeiro, ensinar e segundo, ter os conhecimentos necessários. Hoje, com a internet, você pode escolher o seu professor quando você compra um curso. Ah, eu vou comprar o curso do professor X, eu vou comprar o curso do professor Y. Por quê? Porque eu li o currículo dele
eu vi que ele trabalha na área, eu sei que ele faz, que ele já entregou e tal. Então, hoje você pode, mas numa escola pública ou mesmo particular, você não pode escolher o professor. É o professor que a empresa, né, a escola contratou para você. E quando você sai desse sistema onde o professor é a fonte da informação, e se seu professor não sabe, você não vai saber. E você não vai saber que não sabe, porque você não acompanha a ementa do curso. Sabia que todo curso, mesmo a escola, ele tem que ter uma ementa, você tem que saber exatamente aquilo que você vai estudar naquele ano. Cursos de tecnologia, você sabe às vezes, eles têm lá conteúdo do curso. E você pode cobrar o seu professor: olha, professor, aqui no conteúdo está escrito que você ia ensinar isso para gente, mas até agora você não ensinou. E aí? Então, todo curso é assim. A faculdade é assim também. Se você, por lei do Ministério da Educação, se você for na biblioteca da sua universidade, da sua graduação, você lá tem que encontrar a ementa do seu curso. Então, por exemplo, eu estou fazendo o curso de tecnologia em processamento de dados ou tecnologia em segurança da informação. Eu quero saber o que eu vou estudar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. Você vai na biblioteca, lá é obrigatório, por lei, eles têm que te fornecer tudo o que você vai estudar, detalhado. Você vai aprender isso, vai aprender aquilo outro, firewall, análise de risco, tal, tal, tal. E você pode cobrar o seu professor, mas quem sabe isso? Quem faz isso hoje em dia? Ninguém faz isso hoje em dia. Então, esse modelo de estudo em classe com o professor, ele é fadado ao fracasso, gente. As pessoas não aprendem realmente. Então, hoje, ainda bem que nós temos a internet, que nos propicia agora treinamentos, cursos com profissionais experientes. Hoje, se você quiser fazer um curso, por exemplo, com teoricamente o melhor cara de criptografia no mundo, é o Bruce Schneier, é um americano. Se você quiser fazer um curso com Bruce Schneier, você consegue através da internet. Ele tem um curso gravado. Então, hoje, se você quiser estudar com o melhor cara, melhor pessoa de segurança, a melhor pessoa de desenvolvimento, a melhor pessoa de banco de dados, você pode. Mas passa por algumas dores, como essa de não conseguir estudar sozinho. Por quê? Porque você está dentro daquela. Você foi pasteurizado a aprender em grupo. De repente, você tem que aprender sozinho. Então, isso é algo que você vai ter que desenvolver ao longo de treinamentos, vai ter que desenvolver, fazer pesquisa sozinho, vai ter que ter. E olha que, mesmo o curso sendo online, a maioria deles não te deixa estudando sozinho. Não é simplesmente, tá aqui o curso, agora se vira. A maioria dos cursos online tem suporte, a maioria dos cursos online tem comunidades para você discutir, tem fóruns de discussão. Eu fiz o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas à distância, bem antes de pandemia, isso aí muito tempo antes. Para mim, eu tive que aprender a estudar dessa maneira, porque cada um estudava da sua casa, até nós tínhamos grupos na sala de aula, a gente tinha uma sala de aula com 40 alunos, só cada um na sua casa. E desses 40 alunos formavam-se grupos. Então eu tinha que fazer trabalho com os meus colegas de grupo, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro no Espírito Santo, outro no Rio Grande do Sul. Foi tenso, mas a gente aprendeu a estudar dessa maneira. Então, pessoas, vocês têm que aprender, infelizmente, são dores, né? Você tem que se esforçar para sair desse modelo de aprendizado em sala de aula, em grupo, para um aprendizado sozinho. E como que a gente pode fazer isso, né? É desenvolvendo, é aplicando, é conhecendo, é buscando outras formas de
entender um assunto, quebrar esse assunto em vários pedaços. Tudo é técnica na vida, não é? Tudo é estratégia. Então, uma das estratégias é você pegar o conteúdo, ele está muito complexo. Pega uma parte desse conteúdo, vai entendendo cada palavra, cada termo, cada aplicação da palavra, do termo, por que que eles falam isso? E ainda mais, você tem, por exemplo, palavras que na área de segurança é uma coisa, em direito é outra, em administração é outra coisa. Então, você também tem que tomar cuidado. E hoje você tem aí ferramentas poderosíssimas, né, que são as inteligências artificiais, que na dúvida você pode perguntar para uma inteligência artificial. Então, assim, gente, não tem mais desculpa para a gente não conseguir estudar sozinho mais. Você pega um assunto, divide ele em pedaços, usa uma inteligência artificial, faz uma pesquisa em Google, procura uma pessoa que também esteja estudando com você, às vezes no mesmo grupo, na mesma sala, na mesma turma, por mais que vocês não se conheçam, faz amizade. Ou, por exemplo, cursos online, tem lá o fórum, fala, gente, eu tenho dificuldade em estudar sozinho. Alguém topa fazer uma sessão do Google, Google Meet, ou do Teams, ou do Zoom, para a gente estudar junto? Cara, é a pegada, entendeu? É como você vai resolver aquele problema, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que existem modelos, métodos de aprendizado e métodos de ensino, melhor falando, que são bem diferentes do método escola que nós temos, do método faculdade que nós temos. Caso você não conheça, né, é interessante que você conheça um pouco sobre, por exemplo, os escoteiros, né, o escotismo. Eu tive a sorte de ter sido escoteiro jovem, né? Então, quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, eu fui escoteiro até os 14, até os 15 anos, né? E hoje eu voltei para o movimento escoteiro, porque meu filho é escoteiro. Então, aproveitei para voltar junto com ele e tal. E para mim fez bastante diferença na minha infância, mas principalmente, e uma coisa que eu só entendi agora, quando adulto, né, escoteiro adulto, é que lá eles têm um método de ensino que é diferente de outras coisas, de outras escolas e tudo mais. Por exemplo, lá no escoteiro, você provavelmente, se você não for escoteiro, né, mas você deve saber, o escoteiro aprende a fazer fogo, aprende a dar nós, tudo aquele o estereótipo, né? Aprende a montar uma barraca, um abrigo de chuva e tudo mais. Só que como que eles ensinam isso para as crianças, para os jovens? Eles primeiro, eles dão o problema para o jovem e divide o jovem em pequenas equipes, né, que são chamadas patrulhas. E esses jovens, primeiro eles tentam resolver o problema do jeito deles. E é muito interessante, porque nisso você está ativando o artístico. Então, se você tem uma criança ali que ela tem um método de aprendizado artístico, ela já está aprendendo como é que monta uma barraca, como é que faz uma fogueira, como é que assa um pão, né? Como que dá um nó. Primeiro você dá o problema para ela. Depois você pede para que eles apresentem uma solução. E às vezes sai uma solução, que não é a correta ou a mais correta, mas sai uma solução. E, e você ensina para os chefes, os líderes, o método correto. Então o adulto vem e ensina para os líderes o método correto. E os líderes ensinam as suas patrulhas, as suas turmas, né, os seus grupos, jovem ensinando para o jovem. Então, sai aquela figura do professor, a autoridade, e quem é a autoridade é o próprio jovem. E aí eles aprendem o jeito correto, ou o jeito mais. A maneira ideal de resolver aquele problema. E depois eles fazem de novo, então eles praticam. Então usa o visual, usa o auditivo, usa o sinestésico, usa o artístico.
E é por isso que os escoteiros é uma fórmula muito bem sucedida de ensino. Como eu fui escoteiro jovem, eu trouxe, sem saber, eu trouxe esse método de pegar um problema, resolver esse problema para a minha vida profissional. Então, praticamente, quando eu comecei a estudar segurança da informação, pelos livros e tal, eu aplicava esse método de tem um problema, como que eu resolvo esse problema? Aí não eu chego em alguma solução, ou às vezes eu não chego na solução. Aí eu pego um livro, uma fonte, uma autoridade, que é o livro, ou um material na internet, ou alguma coisa, aprendo com alguém, alguém me ensinando, né? De preferência alguém da minha idade me ensinando, porque tem um linguajar próprio, tem experiências próximas. Aí eu descobri a solução, eu vou lá e aplico a solução. Então, se você não consegue estudar sozinho, tente explorar métodos de ensino diferenciados, como esse dos escoteiros, né, que eu acabei de explicar. Solução, tenta resolver sozinho, busca uma autoridade, tenta resolver depois da lição aprendida. É uma maneira. E com isso dá para estudar sozinho, por exemplo, né? Então, passa por aqui, conversando, nós já identificamos alguns problemas das pessoas que não conseguem estudar sozinho, identificamos que cada um tem a sua forma de aprendizado e que tem métodos de ensino completamente diferentes e fora do tradicional escola, professor, quadro e tudo mais. Então é isso que vocês têm que explorar para resolver esse problema, certo? Deixa eu ler aqui alguns comentários. O Samuel Mafra mandou aqui para nós: como estudar aulas práticas de SOC em um notebook com apenas 4 GB de RAM, Windows Home Single Language? É fácil, Samuel. Usa um ambiente na nuvem. Ah, mas é caro. Samuel, faz uma conta, um e-mail novo, a Amazon vai te dar 700 horas, não, a Azure te dá 700 horas de máquina lá. Mas a AWS você consegue montar algumas máquinas gratuitas. A Oracle OCI, que é a nuvem da Oracle, tem um sistema lá que você pode ter até 2 computadores grátis para a vida toda, não tem limite. Eu mesmo tenho lá 2 computadores, são Linux, que eu vira e mexe, eu preciso testar alguma coisa, tal. São máquinas na internet, eu deixo elas desligadas, né? Mas quando eu preciso fazer um teste, eu vou lá na nuvem da Oracle, ligo as minhas máquinas lá e faço o teste que eu preciso. Também você pode usar um outro recurso chamado CloudShare. Você pode, e isso é um tema que eu acho que eu vou falar amanhã, você pode aprender através das documentações de produto e demonstrações de produto. Eu acho que é o tema que eu vou falar amanhã. Então, assim, eu também já tive um computador mais com poucos recursos. Então, você tem que ser criativo nesse ponto. Vamos explorar a nuvem, certo? Lá na nuvem você às vezes consegue alguns dias grátis, tal, sobe várias máquinas, né? Lembra-se sempre de desligar as máquinas, porque desligada a máquina você paga menos, né? Então, use o poder da nuvem a seu favor. E principalmente SOC, realmente é uma máquina pesada. Eu trabalhei com um produto da Novell chamado Novell Sentinel, que eu acho que nem existe mais. Ele era uma ferramenta de CIEM. E para rodar a versão mais light, tinha que ter, na época, 32 GB, disco, 4 processadores e tal. E também, eu não tinha, mesmo na Novell. Então, a nossa solução foi pegar uma máquina na nuvem, na Amazon, tá? Então, essa é a minha dica para você, ok? Espero ter ajudado. O Will Fernandes: fiz faculdade e pós-graduação EAD. A melhor coisa que já fiz. Te obriga a ser mais disciplinado nas matérias do curso.
Cara, é verdade. Eu fiz só a pós, né, o MBA no modelo EAD. Para mim foi difícil no começo, mas deu certo. Foram várias matérias. As provas na época ainda eram presenciais, a gente tinha que ir para uma unidade fazer as provas, mas assim, deu tudo certo. Hoje eu defendo bastante o modelo EAD, porque eu acho que de novo, é um modelo que você tem liberdade, você tem apoio, é, você consegue saber se o aluno está realmente assistindo às aulas, né? Pelo menos ele passou pelas aulas, então você não precisa, mesmo porque no modelo presencial, o aluno está ali, mas só de corpo, né? A alma dele já não está mais ali, a cabeça dele está no bar, e eu sei porque eu estudei à noite, né? Faculdade, a minha faculdade eu fiz à noite. Sexta-feira, a aula de sexta-feira nunca dava certo, porque o pessoal já, depois do intervalo, já ia para o bar e não voltava mais. Então, é complicado, certo? Mas hoje eu defendo bastante o modelo EAD, eu acho que tem tudo para dar certo, tá? O Will complementa aqui, é desafiador, mas vale a pena, né? E o Samuel tá mandando mensagem aqui. Obrigado, Fábio. Tomei nota das sugestões. Beleza, Samuel. Depois entra em contato aí para a gente ver se tem mais alguma dica, alguma coisa aí. E também, se você está participando aqui das lives e quiser comentar aí para o Samuel, também fiquem à vontade. Pessoal, então é isso. Dando continuidade aqui, só para a gente arrematar, porque já estamos passando o nosso horário, estudar sozinho, ele é uma alternativa, certo? Mas existem outras opções ainda. Você pode montar o seu próprio grupo, às vezes com colegas, ex-colegas de faculdade, colegas do trabalho. Monta o seu grupo. E aí vocês estudam juntos, marcam de estudar juntos, né? O próprio curso, às vezes, ele monta turmas que você pode conversar. Então, mesmo no EAD, você tem a sua turma, você tem o seu grupo, você pode abrir um grupo do WhatsApp, do Telegram, para vocês conversarem. Hoje tem ferramentas, por exemplo, como o Discord, que é você consegue montar uma sala, todos entram, todos falam. Uma plataforma mais para gamers, né? Pessoal que quer jogar um determinado jogo juntos e querem conversar ao mesmo tempo, cada um na sua casa. Então, a plataforma surgiu daí. Mas tem muitas pessoas utilizando para dar aula, porque você pode compartilhar a tela, compartilhar slides. Existe também comunidades online. O que é uma comunidade online? Às vezes é um grupo do Instagram, do WhatsApp, para estudos. Existe isso. Então, procure. Às vezes é bem interessante. Tem às vezes, fórum no Stack Overflow específico para um determinado área de estudo, você pode mandar suas dúvidas lá e ter sua dúvida respondida por um cara dos Estados Unidos, ou de outro país, por outro brasileiro. Tem uma outra plataforma chamada Quora. Você pode mandar dúvidas lá, e quem vai responder o Quora são normalmente profissionais dessa área. Eu mesmo visito lá de vez em quando, tem algumas perguntas lá que eu falo, essa aqui eu vou responder. Então, pessoas mandam lá a dúvida, o que é um malware? E aí eu entro lá e respondo, e aparece lá o meu perfil, certo? Fábio é profissional de segurança há tantos anos, tal, tal, tal. Por que eu faço isso? Porque dentro do Quora, você tem um ranking, né? Tem um game ali. Então, quanto mais perguntas eu responder e as pessoas votarem que a minha pergunta foi a mais didática, a mais correta e tudo mais, eu subo no ranking e vou disputando com outras pessoas, né? Então, é um serviço comunitário. E tem o próprio Discord, que eu já falei para vocês, existem comunidades no Discord, comunidades abertas, que você pode ingressar e estudar. O pessoal marca de estudar toda segunda-feira às 7 da noite, vamos se conectar aqui. Não é pago, não é um curso específico, não é um professor específico, mas é um grupo de estudos, tá? Além disso, tem grupos de usuários. Isso é bem comum nos Estados Unidos. Aqui é um pouco mais difícil. Mas se você procurar, tem um site chamado Meetup, Meetup. Esse site Meetup
Você escolhe a cidade onde você está, a cidade mais próxima, e tem grupos de discussão sobre aqueles assuntos. Então, tem grupos de segurança que todo mês eles se reúnem, fazem atividades, palestras gratuitas, tal. Então, esses meetups, eles normalmente são gratuitos. Então, dá para você estudar por aí também. Puxa, não sei estudar, não consigo estudar sozinho. Vai para um meetup. Existem grupos de estudo de associações. Por exemplo, pessoas que querem tirar certificação CISP. Existem grupos de estudo CISP. Há muito tempo atrás, eu tinha uma lista de e-mail chamada mailing list. Era um grupo de e-mail. Você, acho que já não tem mais, já caiu em desuso isso, né? Mas você cadastrava o seu e-mail e toda vez que alguém mandava uma pergunta, mandava um e-mail para todos os membros com aquela pergunta e as pessoas iam respondendo, sabe? Era um fórum virtual, mas isso é meio antigo, tá? Então, talvez não tenha mais essas mailing list, grupos de e-mail, né? Mas tem essa opção também para você poder estudar. Mas essa do grupo de estudo, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um grupo de estudos do CISP, da ISSA. Então, para todo mundo que quer estudar CISP e fala, pô, não tem dinheiro e não sei o quê, eu recomendo o grupo de estudos, porque lá é de graça. Só como é que funciona? Você entra no grupo, então eles vão escolher um tema que você tem que dar uma aula sobre aquele tema. Na próxima reunião desse grupo, o João vai dar a aula e todo mundo vai aprender. Depois, na próxima aula, a Maria vai dar a aula e todo mundo vai aprender. Então, cada pessoa ela é obrigada a dar uma aula sobre um determinado tema. Obviamente, você pode escolher um tema que você já sabe ou que você já é mais familiar, mas você é obrigado a dar uma aula para você poder ter uma aula ali também. Então, existe essa opção também, tá? E, pessoal, caminhando aqui para o final, eu vou pedir mais uma vez que você deixe seu like, seu comentário aqui. Quando você dá um like, me ajuda, porque o algoritmo entende que você gosta disso e vai procurar pessoas semelhantes a você para mostrar o meu conteúdo e talvez essa outra pessoa possa se interessar, mas também te ajuda, porque não tem só eu que falo sobre segurança da informação. Tem o Daniel Donda, tem o Gabriel Pato, tem o Bruno Fraga, tem o Hacking na Web Oficial, tem várias pessoas que falam sobre segurança. Então, quando você dá um like no meu conteúdo, estes outros conteúdos também vão começar a aparecer para você, porque o algoritmo entende que você gosta desse tipo de assunto. Então, me ajuda, eu te ajudo, e juntos nós vamos divulgando e aprendendo segurança da informação. Pessoal, o jeito errado que algumas pessoas fazem para estudar ou alguma coisa assim, né? As maneiras erradas que eu listei aqui, primeiro, ignorar a maneira como você consegue aprender, né? São aqueles 4 mecanismos lá: o visual, o auditivo, o sinestésico e o criativo. Pode ser que tenha outros, tá? Depende da literatura onde você vai estudar, você vai entender que tem outros. Tem pessoas que é visual e auditivo juntos e tudo mais. Mas, primeiro, não ignore a maneira como você aprende, tá? Primeiro, você precisa saber isso, certo? Depois, procurar saber e desenvolver novos métodos de aprendizado, métodos de ensino. Não ficar naquele conceito, se não for um professor me dando aula, eu não aprendo. Se não for a sala de aula, eu não aprendo. Se não for o meu grupo fazendo trabalho, eu não aprendo. Explore outras opções, como os escoteiros eu expliquei. Por exemplo, o método Kumon, que ensina matemática, cara, é um ensino de matemática assim, totalmente diferente do que a gente aprende em sala de aula. São métodos, são técnicas diferentes. Então, procure uma técnica que você fique mais familiar, que você se dê melhor, entendeu? E um outro jeito errado é a pessoa desistir porque acha que é muito difícil. Ai, não é para mim, sabe? Se fazer de vítima. Gente, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Você não é o único que acha que é complicado, que é difícil. Tem muita gente chega para mim e fala, putz, é duro, né? É complicado,
eu não tenho prática, eu não tenho quem me ensina. Pô, para arrumar desculpa, tem um monte. Não vá desistir por conta disso. Procure alternativas, tá? O jeito correto, né, que eu falo para vocês aqui, e já dando um passo a passo de como você pode melhorar o teu aprendizado. Organize seu conteúdo, aquilo que você precisa estudar, busque as formas mais apropriadas e tenha sempre pessoas que possam revisar com você ou o conteúdo, ou revisar uma dúvida, né? Procure pessoas, então, que tenham o mesmo interesse que você. Seja online, seja, pô, eu moro numa cidade que não tem ninguém aqui que quer aprender segurança. Pô, tem internet, gente. Se você está me vendo aqui pela internet, né, você não deve nem saber onde eu moro, onde eu tô. E eu tô aqui te ensinando, entendeu? Então, tem como você buscar pessoas que queiram aprender a mesma coisa que você e juntos vocês evoluírem, tá? Então procure pessoas próximas, principalmente ex-colegas de faculdade, ex-colegas de estudo, ex-colegas de profissão, de trabalho, né? Porque você já tem familiaridade com essas pessoas, né? Então são as primeiras, as pessoas mais próximas, certo? Procure grupos de estudo do mesmo interesse, como eu expliquei, né? Os meetups, os grupos de estudo de certificação e tudo mais. E se nada ainda te ajudar, por último, ainda tem os fóruns e essas comunidades online. Pelo menos no Quora, você vai conseguir mandar sua pergunta, não precisa nem colocar teu nome, você pode ser anônimo e tal. Você pode mandar sua pergunta, alguém vai te responder lá. Então, utilize tudo que você tem à mão para aprender. Muito obrigado por todos vocês que participaram aqui, ou pela audiência, ou pelos comentários. Até mais.